pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal da Canadá Destino. Meu nome é Sandra Teixeira, conhecida como Sandrinha, e eu tô aqui hoje com a Beth para nós falarmos dois assuntos muito importantes. Sobre a possibilidade de imigração no Canadá. Como que a Beth, depois dos 55 anos de idade, ou seja, além daquela idade que todo mundo fala que é possível de imigrar, ela conseguiu o PR, o famoso Permanent Resident Card, ou seja, ela é uma imigrante canadense. Então, esse é um assunto que nós vamos falar como que ela conseguiu, fazendo até um curso apenas de um aninho, então fica ligado. E o segundo assunto é o tipo do curso, o que dá para ser feito e como que dá para ser feito para que você consiga esses objetivos de imigração a qualquer idade, certo? Então, eu estou aqui com a Beth. Beth, muito bem-vinda ao canal. Obrigada pela visita. A gente está aqui em Sarnia, uma visita que ela está fazendo para a gente aqui em Sarnia. Ela mora em Sault Ste. Marie, aqui em Ontário. E nós vamos falar hoje sobre o seu programa. Bom, Beth, conta um pouco quando que você veio para o Canadá. Eu vim para o Canadá exatamente no meio da pandemia. Então, o mundo inteiro estava parado e nós conseguimos fazer todo o processo nesse ano de 2021. E eu cheguei aqui no Canadá dia 15 de setembro de 2021 com o objetivo de estudar no Sault College, o curso de Healthcare Administration, por um ano e tentar me estabelecer aqui no Canadá. O objetivo já era ser um PR, embora fosse uma pós-graduação, uma desculpa para vir para cá como pós-graduação, mas na verdade o intuito era ser uma residente permanente no Canadá. Que é o que na verdade que todo mundo faz, né? Muita gente vem com esse objetivo de fazer uma imigração para o Canadá. E esse curso de um ano, que na verdade foram 8 meses ou foram 8 12? meses. Foram 8 meses. Então, um curso de 8 meses dentro do Sault College, que é um college público da cidade. O que você achou do curso em si, independente da onde ele te levou? Porque a gente sabe que ele te levou para outros lados, mas Healthcare Administration, sobre o curso em si, o que você pode falar? É um curso bastante amplo. Ele vai abordar locais, por exemplo, como RH, como legislação para trabalho, a própria administração em si de situações de papelada mesmo, né? Tem toda uma questão de papelada. E tem uma questão muito forte que é a cultura canadense. Como as pessoas veem os idosos, os doentes aqui no Canadá, que é um pouquinho diferente da nossa cultura no Brasil. Então isso é uma parte muito importante do curso, quando a gente começa a trabalhar essa parte de cultura. E durante o curso você pôde trabalhar, quer dizer, a permissão de estudos permite que você trabalhe enquanto estuda, e depois, como é um curso apenas de um ano, ele te deu um ano de PGWP, certo? Isso. A gente sabe que durante a pandemia foi um pouco mais complicado o trabalhar enquanto eu estudava, mas você acha que foi muito difícil, tirando o fato da pandemia, muito difícil conseguir um emprego? Não foi tão difícil. O primeiro semestre eu resolvi que eu ia me dedicar mais para o estudo, até mesmo porque estava me adaptando a toda uma vida completamente diferente aqui no Canadá. E então no primeiro semestre eu resolvi que eu ia só estudar, e realmente só estudei. Mas a partir do momento que eu falei, não, eu preciso começar a ganhar dinheiro aqui e não trazer mais dinheiro do Brasil, eu saí no mercado de trabalho e a primeira vaga que eu apliquei, que foi para ser lanterninha do cinema, eu fui contratada. Então, como uma pessoa, desculpa te interromper, Não. mas uma pessoa que é formada no Brasil em psicologia e instrumentadora cirúrgica, mais de 20 anos de experiência profissional, começou a trabalhar como lanterninha do cinema. Ou seja, quem quer arranja jeito, quem não quer arranja desculpa, não é isso? Exatamente, porque assim, e depois por conta da pandemia o cinema fechou e na mesma semana, o cinema fechou numa segunda-feira, na sexta-feira eu comecei a trabalhar como housekeeping num hotel da cidade, e trabalhei por lá por 3 ou 4 meses até que eu consegui uma outra posição. Mas assim, durante esse período de housekeeping, muita gente, muitos brasileiros inclusive,
começaram a trabalhar, acharam uma outra vaga, migraram para um outro trabalho. Então, assim, trabalho existe, mas muitas vezes você não vai começar. Eu, como psicóloga, eu não pude ser psicóloga aqui ou nada na área. Então, eu tive que escolher um trabalho de início, vamos dizer assim, né? Como lanterninha, como recepcionista do hospital, que eu também fui uma door screener durante a pandemia, que é aquela pessoa que para na frente e fala assim, o senhor vai aonde? Qual é o seu quarto? Posso te O senhor ajudar? posso te ajudar? O senhor teve algum sintoma deste daqui? Teve febre, gripe, alguma coisa Durante assim? A pandemia era Durante a pandemia era outra uma outra situação. né? Então, assim, trabalho existe, mas muitas vezes você vai precisar aceitar esses trabalhos mais iniciais para você poder depois ter uma outra posição mais confortável. Entendi. A gente vai voltar sobre esse assunto, sobre como que está hoje, mas eu quero contar agora um pouco sobre a história da Beth. Então, Beth, você fez esse curso de Healthcare Administration, você trabalhou enquanto estudou, e aí a gente aplicou para o seu PGWP e você pegou mais um ano, mais um ano para trabalhar pós-formado. Isso. E aí que a chave virou, certo? Sim. Você começou, conta aí, então o seu emprego foi aonde? Eu tive que aplicar para um plano B, né? Então acho que a gente tem sempre que ter uma ideia de que você não pode vir com uma coisa muito fechada para cá. Você precisa se adaptar, você precisa ser adaptativo, né? Uma qualidade que você precisa ter para migrar, Todo você imigrante. precisa ser Isso. adaptativo. E eu percebi que por uma dificuldade minha ou por uma característica minha, eu não ia conseguir arrumar nada na área de administração em saúde. E como eu tinha esse background, essa experiência no Brasil, como psicóloga, como instrumentadora cirúrgica, eu apliquei para uma outra situação, seria o meu plano B, e hoje eu sou uma Personal Support Work certificada, porque é um curso certificado, e hoje eu trabalho como PSW desde 2022, ainda na pandemia, que também é uma área que está crescendo. Não, mas que também tem trabalho. Mas isso, quando você começou, você pegou o PGWP, você não tinha nenhuma certificação de PSW. Nada de nada. Você começou fui trabalhar como caregiver. Um tipo de caregiver. Entendi. Né? Por um órgão eu consegui mostrar a minha experiência através de uma associação de caregivers, vamos chamar assim. E a partir daí eu apliquei para algumas vagas e que foi uma coisa sorte ou não sei, eu acredito que não seja sorte, que seja uma questão mesmo, porque existem muitas vagas, eu fui contratada por uma empresa, por uma casa de repouso. Um tipo de um asilo. Tipo de um asilo que seria no Brasil. Cidade. E tem muita casa de repouso? Sim, na minha cidade tem em torno de 7 ou 8 casas de repouso. Aqui em Sarnia também tem bastante, eu não contei todas, mas tem bastante casa de repouso. Então, e é uma área em demanda, certo? Porque, sim, inclusive, hoje, estou falando de 2024, junho de 2024, tem a imigração através de caregiver. Então, é uma porta de entrada para isso, certo? E aí você começou a trabalhar nessa casa de repouso e eles te sponsoriaram, foi isso? Pode-se dizer que sim. Eles te ofereceram carta? Me ofereceram uma carta para que eu pudesse continuar o meu processo dentro do plano rural e aplicar para o PR, né, para o residente permanente, e foi por aí que eu conseguia o meu PR alguns meses depois da aplicação. Porque Sault-Saint-Marie é uma das cidades, acho que das 11 ou 12 cidades que existem, do programa Rural and Northern Immigration Program, que é o RNIP. Esse programa rural, não que Sul fica na parte rural, mas na parte Northern de Ontário, ele faz parte, Sul faz parte desse RNIP, e a sua casa de repouso indicou a Beth, por exemplo, para o programa. Então, as vagas que tinham para a cidade de Sul, a Beth foi uma das qualificadas. Mas qual que é o ponto aqui, na verdade, que eu acho muito interessante a gente abordar? Curso de 1 ano. Sim. Apenas 8 meses. Te deu uma possibilidade de ingressão. Claro que teve o background, toda a formação anterior dela, então muito cuidado, planejamento. Sim. Ele é importante, não é qualquer pessoa para se arriscar a isso. Até porque muitas vezes eu falo melhor um curso de 2 anos para te dar 3 anos de PGWP
para ter uma segurança maior. Sim, sim. Eu acho que se eu tivesse 3 anos, eu não teria ficado preocupada, vamos dizer assim. Mas em 1 ano, pensando, tendo uma orientação por trás, uma consultoria por trás, em 1 ano eu consegui uma posição permanente que me deu direito a estar aplicando para o residente permanente. Isso foi muito bom. Então, o curso proporcionou isso, né? Sim, sem O dúvida. fato de ter vindo para um college público e tudo mais. E aí, então, quando ela pegou o famoso PR, que me mandou a fotinha, toda chique e maravilhosa, todo o processo feito, inclusive, através da Dreamies, que é uma das parceiras da Canadá Destino na parte de imigração, consultores regulamentados. E, então, não só regulamentados, mas eles falam a nossa língua, porque eu acho que é uma Exato. coisa muito interessante. Embora você chegue aqui e tenha uma imersão no inglês, que você melhora muito seu inglês, claro, mas quando se trata de parte legal, muitas vezes a gente fica inseguro e por não entender completamente a língua. E a Dreamies tem os consultores, as pessoas que falam com você na sua língua. Então isso é muito interessante, Todos porque a gente brasileiros. consegue falar e entender o que está acontecendo. E que, inclusive, o Léo, o Leonardo, que é um dos sócios da Dreamies, foi cliente Canadá Destino. Ó, tá vendo? Ele veio através da gente. Isso ajudou bastante, né? E a Canadá, tanto a Canadá Destinos como a Dreamies, me deram suporte o tempo todo, né? E apesar de algumas vezes mandar mensagem em horários inoportunos, a gente entende, né? Sempre tive a resposta, lógico, não no horário inoportuno, mas dentro da dinâmica, da possibilidade. Porque, normalmente a gente manda em horário inoportuno porque a gente está ansioso, muito ansioso, a gente quer resposta naquela hora. Mas a gente entende que a pessoa está dormindo, que não é horário, que é final de semana. O que a gente faz da meia-noite às 6, né? E aí depois, sempre recebi todas as minhas respostas questionadas. E ela não está sendo paga para falar isso. Não, isso é verdadeira, de coração. E sempre obtive esse suporte. Então isso foi muito, muito importante para a ansiedade, porque a gente chega ansioso mesmo, não tem jeito. Ô Beth, me conta uma coisa assim, agora você já está já com o burro na sombra, né? Como a gente costuma dizer, já é um PR, então tá tranquilona. Se você fosse dar aqui agora uma informação ou uma sugestão para os clientes, a gente sabe que o curso de PSW, Personal Support Worker, não é um curso fácil para ser ingressado por estudantes internacionais. Não está aberto, não tem muito college que tem esse curso. Então a gente tem que começar com o plano B, por exemplo, sim. com Healthcare Administration, tentar alguma coisa em paralelo para então conseguir algo nesse sentido. Mas, se você fosse dar uma sugestão, hoje, você acha que Sault Ste. Marie tem emprego para várias áreas? Como é que está a empregabilidade hoje em Sault Ste. Marie? Tem. Em Sault Ste. Marie, a gente é uma cidade que tem muito imigrante, tem muito filipino, muito indiano, muito brasileiro, e as pessoas têm emprego. Mesmo quando você está no emprego inicial, como eu comecei, por exemplo, como lanterninha no cinema, você também tem esse tipo de emprego. E depois de formado, depois que você tem uma graduação, uma certificação, também tem emprego. Você só precisa estar disposto a começar de novo. Então é uma cidade onde ela cresce diariamente. A gente vê, por exemplo, shopping. Durante a pandemia a gente teve uma diminuição, né? Claro. Deu uma encurtada em tudo isso. Mas hoje a gente já vê o shopping crescendo, novas lojas, por exemplo, a Sephora é uma que está sendo cotada para o shopping da cidade. O shopping não é lá muito grande, mas a gente vai ter uma Sephora na cidade. Então isso mostra que está aumentando, que a gente tem mais população, que a gente tem mais lugares querendo crescer. E o que tem em Sua? Então lá tem hospital, lá tem o shopping? Temos hospitais, shoppings, temos a grande empregadora, vamos dizer assim, de Sul é a Steel, que é a Algoma Steel, que é uma siderúrgica da cidade, e ela absorve muita gente, tanto da área de engenharia, de eletricidade, encanamento, construção, tudo. Então a gente tem muita movimentação. Temos, inclusive, casas que são de Airbnb, que vivem só de pessoas que vão de constructors, que vão em relação a Algoma
alguma estilo. Para trabalhar Para temporariamente. trabalhar temporariamente Entendi. e continuar. Então, assim, está crescendo. Sul hoje é uma cidade que tem em torno de 75 mil habitantes, mas que cresce todos os dias, principalmente por causa do Sul College, que é como é um college público, profissionalizante, né? E que dá a permissão, consegue dar essa permissão de trabalho, né, depois do curso, que aí as pessoas vão e se engajam na comunidade. Interessante, isso é muito bom. Então tem várias áreas, e quando tem essas áreas, uma empresa como essa, eles também precisam, claro, de TI, de business, não com tanta demanda como tem a especificidade, né? Então, às vezes você não pode ser tão generalista e ser mais no foco do assunto. Então, o Sul é uma opção. Sim, é uma opção muito boa, Fora... até mesmo que não é cara, então, vamos dizer assim. Exatamente, isso que eu falo. Fora que no custo de vida lá, é um custo comparado acessível. com grandes capitais, grandes cidades, tem ali, como é que você acha que está mais ou menos a parte de acomodação? Você acha que tem acomodação ou não? Como é que tá? Porque todo mundo fala do tal do não tem acomodação no Canadá, está sendo, né, sofrido, então como é que você acha isso? Como você vê isso? Não, Sul a gente tem, não tem muito para comprar uma casa, por exemplo. Você não acha muita demanda de comprar, já mas você morar, você tem. É uma coisa que a gente precisa reaprender, por exemplo, a morar num homestay. O que é um homestay? É uma casa de uma família que tem um quarto disponível e você vai morar nesse quarto e vai compartilhar as outras áreas da casa com os moradores da casa. Então, às vezes um casal não fica tão bom ou não queira começar numa homestay, mas apartamentos, por exemplo, de um dormitório, essas coisas. Sim, a gente tem apartamentos, normalmente são de um dormitório é mais difícil, mas a gente tem apartamentos de 2 dormitórios que giram em torno aí dos seus talvez $1.500 por mês, mais utilidades. E se você tem 2 dormitórios e você consegue de repente achar mais um colega, você pode dividir o apartamento. Isso. Né? Que isso acontece muito frequentemente, principalmente entre os brasileiros. Então, que ajuda por conta da cultura, então ajuda a convivência quando você tem uma cultura muito mais parecida com você. Aí vai do bolso de cada um, né? Sim. Quem tem mais dinheiro que possa colocar uma casa só para eles, eu acho que tem e mais os estudantes normalmente ficam num quarto de uma família dessa, como por exemplo um homestay, quando é um estudante solteiro, vamos dizer assim. Isso gira em torno de $700 por mês e normalmente todas as utilidades já inclusas. Legal, isso é muito bom. Então o custo de vida é bacana, a empregabilidade existe, o college está ali com o visto de trabalho. Então, se existem esse tripé, eu acho que é uma boa cidade para se pensar. E é uma cidade welcoming, eles são muito receptivos, mesmo que você está perdido, sempre tem alguém que fala assim, posso te ajudar? O que está acontecendo? Ou mesmo se você perde ajuda, eles não são de negar ajuda, eles te mostram, eles até, algumas vezes já até me levaram aonde eu precisava ir, não só me indicaram a direção, legal, mas me ajudaram mesmo nesse sentido, eles ajudam a gente a passar as compras, porque é muito self-service aqui. A primeira vez que eu fui pôr gasolina no carro, eu não tinha a menor ideia de como fazia isso. Faça você mesmo, faça não tem frentista mesmo. No Canadá. Isso então... é tudo muito assim, e eles ajudam. Então é uma cidade que realmente eles te abraçam. Eles recebem você de braços abertos. Isso é muito bacana. A maioria das cidades menores do Canadá são assim. A gente sente bastante isso aqui em Sarnia também, que a gente gosta bastante também nesse sentido. E agora, quais são os seus planos? Conta pra gente. Aí, depois que você pegou o PR, foi mais fácil, porque agora você fez outros cursos, outras certificações e pagando como canadense, que é um preço muito mais barato, ou até, inclusive, como foi o seu caso, ganhando o subsídio do governo. Do governo, né? Então foi free of charge aí no caso, né? Então, quais são os seus planos? O que vem agora como próximo? Então, agora hoje eu sou uma PSW, uma Personal Support Work, atualmente em férias, por isso que eu estou aqui em Sarnia. Essa já vai ser a minha segunda férias, mas é a primeira férias como PR. E eu estou numa viagem ao redor do Canadá. De Ontário, pelo menos. E pensando em novas áreas, novos desafios. E ainda não sei, não posso te dizer, afirmar categoricamente o que vai acontecer, mas procurando alguma coisa ainda nessa área ainda de PSW. Mas em direção a alguma coisa maior. E é o futuro Canadian Passport, ou seja, virar cidadã
canadense. Vira cidadã do mundo, certo? Exatamente. É isso aí. Bom, Beth, adorei o bate-papo, espero que vocês também tenham gostado bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar aqui conosco, nosso WhatsApp, nosso e-mail sempre aqui embaixo. Obrigada, valeu, muito bom ter você aqui com a gente em Sarnia. Volte e eu espero, claro, te ver em Sault-Ste-Marie ou em outra cidade, vamos ver aonde. Vamos ver aonde. E será o seu próximo destino. Obrigada, valeu, tchau! Tchau!